Alô pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bem? Vamos nessa, estamos chegando com a atualização das informações do Internacional. Tenho muitos assuntos e reflexões importantes para fazer hoje e vocês vão me acompanhar aqui, eu quero saber a opinião de vocês no comentário. Aliás, tu tá assistindo aqui e não é inscrito no canal ainda? Tu sabia que esse é o maior canal de colorados do YouTube? Então tu tem que dar força, meu velho. Tu veio aqui pela primeira vez agora, não te inscreveu? É um botãozinho aí embaixo, inscreva-se. Aperta agora. Tu vem aqui direto, não se inscreveu por preguiça? Porra, tô te pedindo. Te inscreve, é importante pro canal, tá bom? E dá joinha. Dá joinha agora, já não espera pro final do vídeo, senão tu vai esquecer. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O primeiro assunto, Nico Lopes. Pode ser vendido. Efetivamente pode ser vendido. Mas e aí? Qual é a falta que Nico Lopes faria? Qual o tamanho de Nico Lopes para o Internacional e qual a importância de Nico Lopes para o Internacional? Pois eu vou dizer para vocês, Nico Lopes é muito importante. Nico Lopes não viveu no segundo semestre um bom momento técnico, mas mesmo nas partidas em que não marcou gol, e ele teve uma escassez significativa de gol, que era uma realidade dele, ele mesmo sendo reserva do Inter, ele foi artilheiro do Inter em outras temporadas, e ele teve essa escassez. Eu ainda acho que tem a ver com a entrada do Guerreiro no time, porque mudou um pouco a função dele e tal, mas enfim, não é isso que eu quero falar agora. O Nico Lopes é muito importante. A gente pode discutir titularidade em alguns momentos, mas se tu perde um jogador desses, e a gente pode perder, tu tem que contratar. Por incrível que pareça, eu vou dizer isso, o Nico Lopes é um jogador de grande finalização, ele tem um refino técnico para finalização, coisa que ele teve dificuldade nos últimos meses. Ele é um jogador inteligente, que compõe setor ofensivo, que abre espaço para outros jogadores e de maneira alguma é um jogador descartável, como estou vendo alguns dizerem aí, tomara que seja vendido. Se for vendido é um dinheiro muito bom para o clube, porque ele é 100% do clube, mas teria que haver uma reposição à altura e não é barato. Eu acho muito importante o Nico Lopes. O segundo ponto que eu queria tratar com vocês é sobre as nossas laterais. Aliás, essa é uma discussão histórica no Inter. O Inter, historicamente, os maiores nomes da história do Inter, eles dificilmente estiveram nas laterais. Tirando uma ou outra exceção, como o Kleber Chicletinho, por exemplo, que era um jogador magistral, magnífico, como o Luiz Carlos Vinck, por exemplo, lateral direito em determinado momento da história também. Mas o Inter tem esse problema. E agora nós estamos de novo discutindo o lateral. O que eu tenho a dizer sobre necessidades para o ano que vem? Na lateral direita, o Internacional tem hoje como titular o Heitor, que é um menino promissor e pode virar um grande lateral. Mas para começar uma temporada eu acho que tu tem que buscar jogador afirmado para tu não ter riscos maiores. Na nossa lateral esquerda, depois que o Iago foi embora, ninguém se firmou. O Wendel foi titular um tempão, o Zeca foi titular e não houve alguém que se firmasse incontestavelmente na lateral esquerda do Inter. O próprio Iago era contestado quando lateral do Internacional. Então, sem dúvida nenhuma, na lateral esquerda tem que haver contratação. Nós precisamos nos afirmar nas laterais para começar a próxima temporada. E mesmo que tenhamos meninos da base aparecendo, tu tem que ter um estofo maior, porque são funções nevrálgicas do time, não tenha dúvida. Mais uma coisa que eu queria tratar com vocês, sobre produção de meio campo. Ontem eu fiz uma tese aqui sobre a nossa necessidade de encontrar sucessor do D'Alessandro, de buscar quem faça produção, que nós perdemos a Copa do Brasil porque o D'Alessandro não estava em campo, não teve produção, enfim. Produção de meio campo não se faz exatamente com meias armadores da característica do D'Alessandro. Que bom que seja, mas, gente, esse é um tipo de jogador que está rareando no mercado. O meia armador clássico como o D'Alessandro, como o Everton Ribeiro do Flamengo. Tu não acha mais facilmente jogadores dessa função. O cara cadenciador de uma produção de meio campo pode ser feito com outro tipo de jogador de meio campo, de maior movimentação, de preenchedor de setor, mas de qualquer maneira tu tem que contratar. Tu tem que buscar jogadores com essa capacidade. Eu até acho que o Patrick e o Edenilson são jogadores que se desprendem para jogar no meio, mas tu tem que buscar mais jogadores com capacidade de criatividade de meio campo. O criativo de meio campo não precisa ser necessariamente um meia armador camisa 10 antigo, mas tu tem que buscar esse tipo de jogador. Eu queria falar um pouco também sobre isso, sobre a forma de jogar do Kudê, que deve ser o técnico do Inter para 2020. O Kudê tem duas coisas muito características do Kudê que a gente já pode começar a pensar imaginando o time do Inter para a próxima temporada. O Kudê é um técnico que joga com marcação alta. Seus jogadores marcam em cima, dentro e fora de casa.
Marcam na frente, marcam a saída de bola para dificultar a transição adversária. Segundo ponto, os volantes do Kudê se desprendem. Os volantes não são jogadores de círculo central de meio campo, eles saem para o jogo. Até acho que nós temos jogadores com essa característica, não sei se o Patrick vai ser vendido ou não, mas o Edenilson é dessa característica. E talvez até venha mais jogadores dessa característica. Essas são as características principais de jogo do Kudê, que dá para inclusive começar a imaginar que tipo de equipe ele vai colocar em campo. Claro que o Inter vai contratar, vai ter jogador vendido, mas essas características do Kudê, elas nos dão uma base, uma linha do que a gente pode imaginar para o time do Inter na próxima temporada. Por fim, eu queria dizer o seguinte, eu estou vendo gente aí pedindo contratação de atacante para o Internacional. Eu vi uma especulação ontem que o Inter poderia negociar o Dudu do Palmeiras e tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Internacional não tem carência de atacante. O Inter não tem carência de atacante neste momento, se ninguém for vendido. O Internacional tem jogadores de várias características, bons jogadores para os dois lados do campo, não tem problema nisso. Ah, mas Baldasso, porra, Parede, Wellington Silva, o Nico Lopes não tá fazendo gol, todos são Potker, todos são bons jogadores. E todos cresceriam muito, e aí é o ponto. Todos cresceriam muito se o Internacional reforçasse de maneira muito significativa o setor de produção do meio-campo. Eu fiz uma brincadeira ontem, é uma brincadeira, tá? Mas é uma figura, eu adoro fazer figuras exageradas. Eu disse o seguinte, se o Everton Ribeiro jogasse no Inter, o Potker viraria o Bruno Henrique. O que eu tô querendo dizer é que se o Internacional se reforçar no seu setor de produção do meio-campo, todos esses nossos atacantes, e são muitos e de várias características que são bons, vão crescer demais. É isso que eu quero dizer. Então, nossa principal necessidade não é atacante para a próxima temporada, não. É jogador de meio-campo, de produção, criatividade. Valeu!